Bem, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Laerte Sabino, sou CEO da Icrotec e a ideia é discutir um pouquinho alguns casos concretos de automação. A gente fala automação inteligente porque no final das contas a gente quer efetivamente trazer mais resultados. Então, ao invés de falar de teoria, a gente vai falar um pouco de prática. Então a gente vai começar rapidamente falando de vários casos reais, de como a gente tem trabalhado junto com alguns clientes importantes da Icaro para justamente trazer ganhos reais com automação inteligente nas suas operações. Tá legal? É muito comum, numa apresentação desse tipo, a gente começar perguntando: por que automatizar? Eu estou bastante convencido que todo mundo aqui já sabe por que automatizar. A gente vem discutindo isso há bastante tempo. A grande pergunta, na verdade, não é se a gente precisa automatizar, mas sim como a gente vai automatizar. A gente trouxe até essa brincadeira porque, na verdade, por que falar tanto de automação inteligente? Na verdade, existe uma discussão muito grande quando a gente fala de eficiência e eficácia. Você vai contratar uma pessoa. Qual é a pior combinação que você pode ter de eficiência e eficácia? É uma pessoa que é muito eficiente e pouco eficaz. Significa que ela vai produzir muito, mas na direção errada. Quando a gente automatiza, a gente normalmente traz muita eficiência. Mas se a gente também não trabalhar na eficácia, é onde a gente normalmente não vai ter os resultados que a gente gostaria, podendo inclusive ter pioras na operação. Por isso, a gente vai discutir muito como fazer essa automação para que ela possa ser inteligente. E aí, na verdade, a discussão de casos, ou seja, na realidade, como eles estão acontecendo, como que a gente consegue pegar aquilo que a gente vem discutindo há muito tempo e colocar em prática. Todos nós temos planos de melhorias, de ganhos de eficiência, de melhoria de qualidade de serviço, que ou estão engavetados, ou a gente já vem tentando trabalhar e ainda não trouxeram os resultados. Um ponto fundamental na nossa visão é que hoje a automação ela está muito mais acessível. A gente pode falar também da cognição. Por que hoje fala-se tanto de cognição de chatbots? Porque hoje essa tecnologia ela tornou-se acessível. Há algum tempo atrás, essas tecnologias elas eram muito caras, elas requeriam um ambiente muito pesado para rodar, elas eram muito custosas de treinar, muito custosas de implementar. Da mesma forma a parte de automação. Ou seja, na nossa visão, é justamente a acessibilidade dessas tecnologias que estão fazendo com que a gente consiga, na prática, ter mais casos de sucesso. Vamos começar então falando por tipos de automação. A gente trouxe alguns casos separados por tipo de automação. Inicialmente eu gostaria de trabalhar um pouco com a parte de assistentes virtuais. Vamos olhar um primeiro caso. Como que funcionava a operação desse cliente? Na verdade, o técnico de campo, ele era designado, só para a gente trazer aqui a visão ficar mais fácil. Não, perdão, aí eu perdi a minha automação. O técnico de campo, ele era designado, chegava no seu destino final, ia investigar o problema, só que ele podia começar a ter problemas e ter que fazer uma série de consultas. Essas consultas envolviam vários tipos de equipamento, vários tipos de manuais, várias possibilidades. Na prática, o que foi feito? Foi criado um assistente virtual, acessível através do celular. Para quê? Para que o técnico de campo, quando ele chega num problema, ao invés dele trabalhar com tentativa e erro, ele tem acesso praticamente instantâneo a todos os manuais, as soluções que funcionaram e as que não funcionaram para aquele tipo de situação. Além do mais, obviamente, esse assistente está disponível 24 horas por dia e está disponível instantaneamente. Ele não fica numa fila de espera. Esse caso é da Ricoh, a gente desenvolveu conjuntamente com a Ricoh e trouxe como principais ganhos o quê? Menor tempo de atendimento e satisfação. Por quê? Uma vez que o técnico está em campo e ele resolve de uma forma mais assertiva, ele gasta menos tempo. Porque antes se ele tentava uma solução que não funcionava, depois tentava a segunda e aí funcionava, ele tinha perdido tempo. Quanto mais rápido ele resolve o problema, obviamente o cliente fica mais contente. Qual foi um ponto muito importante nesse projeto na nossa visão? O pragmatismo. A gente começou realmente implementando com casos muito bem definidos
e foi ampliando gradualmente, trazendo toda a documentação que tinha disponível para torná-la acessível para todos os técnicos de campo. E isso trouxe alguns ganhos adicionais, não só de produtividade, mas até de esforço de treinamento, porque um novo técnico começa a ser produtivo muito mais rápido. Na prática, aqui a gente não substituiu o profissional, a gente usou a automação, usou a cognição, para quê? Para tornar esse profissional mais eficiente. Então é um exemplo bastante interessante nesse sentido. Tá legal? O segundo caso, que na verdade é um assistente virtual para os funcionários. Na prática, como que era? É um outro caso de técnico de campo, onde ele, ao tentar resolver um problema, e isso é muito comum no mercado de telecomunicações, o que acontece? O técnico de campo, quando ele recebe uma ordem de serviço, ele chega num determinado local para resolver aquele problema, ele tem uma série de atividades das quais ele depende de suporte remoto. Ele precisa de informações, como informações sobre alarmes, ticket e outras informações. Conteúdo, assim como no caso da Ricoh, acesso a manuais, melhores práticas, resoluções conhecidas. Mas além disso, ele tem uma série de funções que ele também precisa. Ele precisa rodar testes, ele precisa atualizar a informação da ordem de serviço quando ele termina. E tudo isso, qual que é o modelo tradicional? Ele liga, todos os técnicos de campo ao chegarem tratando nas suas OS, ligam para um suporte, que normalmente fica no centro de operações, no NOC. É um conjunto de seres humanos fazendo um trabalho de back-office para dar suporte ao conjunto de técnicos em campo. É claro que eu não preciso contar para ninguém que na maioria das situações você tem uma fila, porque você tem menos profissionais disponíveis para atender todos aqueles técnicos de campo. E fora que a informação ela pode ser mais ou menos assertiva. Como que ficou? Ele pega e, de uma forma similar ao que a gente comentou na Ricoh, através do celular, ele aciona um chatbot e esse chatbot ele provê todas aquelas informações e ações que a gente comentou anteriormente. Então você fala, é um chatbot? É. Mas por que você está falando do chatbot? Porque a cognição ela é a automação da interface. Mas na verdade um chatbot ele é tão relevante como as informações que ele é capaz de prover e as ações que ele é capaz de executar. O grande segredo normalmente não está em você apenas criar o bot. É claro que é importante a interface. Mas nesse exemplo que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma operadora de telecomunicações, que é a TIM, onde a gente teve uma redução de 80% nas ligações para o NOC. Obviamente, se eu não tenho aquela fila de espera, a gente não conseguiu ter um aumento da eficiência dos técnicos de campo. E, obviamente, depois que um projeto dá certo, ele começa a ser expandido para outras áreas. Por que teve tanta aceitação por parte dos técnicos de campo? Porque o conteúdo estava relevante. Se a gente tivesse disponibilizado esta mesma interface, mas o conteúdo não fosse relevante, se ele fizesse uma pergunta, não tivesse a resposta, se ele buscasse uma informação, não tivesse disponível, se ele tentasse executar um teste e não conseguisse executar, ele certamente não adotaria a ferramenta e voltaria a ligar para o NOC. Então, na prática, a gente enxerga que o X desta questão foi quais são as funções mais importantes para eu atingir esse 80% de ligação. Ou seja, selecionar corretamente as informações que a gente queria disponibilizar e as funções que a gente queria permitir que ele executasse, foi provavelmente um dos grandes fatores-chave de sucesso nesse projeto, nesse caso. Adicionalmente, eu colocaria que uma boa arquitetura para fazer essa integração, para permitir o acesso a essas funcionalidades também é muito importante. Por quê? A gente foi percebendo ao longo do caminho que várias dessas automações que a gente estava colocando, por exemplo, de execução de teste ou de reconfiguração da rede para corrigir um determinado problema, que elas também eram úteis em outras interfaces. Eu podia querer utilizá-las a partir da resposta automática de um alarme da rede. Eu poderia também, por exemplo, querer utilizá-las através de uma interface de dashboard. Ou seja, separar o que é o bot do que são as funções que você está exportando para ele, permite que você reutilize bastante também. Foi um outro fator de sucesso nesse projeto.
Tá legal? Dando continuidade, visto ao Customer Assistant, ou seja, qual o modelo tradicional de atendimento ao cliente? É você ligar, ser atendido por um call center que vai resolver o seu ponto. O que a gente procurou criar? Um bot que atendesse diretamente os clientes. O que foi o fator realmente de inovação nesse caso que a gente acha relevante? A Smiles foi a primeira empresa, que até onde a gente tem conhecimento não só no Brasil, mas no mundo todo, a conseguir fazer a emissão de passagens aéreas através do bot. Ou seja, de novo, a relevância está não apenas no bot, naquela capacidade que a gente entrega para o bot. Ou seja, a gente estava tratando promoções, suporte, sugestões de dúvidas, sugestões de voos, todo um conjunto de informações que era relevante dentro da atividade. Para quê? Para que um cliente da Smiles pudesse utilizar inicialmente as suas milhas e depois complementar com dinheiro para emitir uma passagem aérea, nacional e internacional, não só na própria Gol, mas em empresas parceiras também. Foi um caso bastante interessante, deu muita repercussão justamente pela inovação. Interessante perceber que nesse caso a própria estratégia, obviamente não da Ícaro, mas da própria Smiles, foi de quê? De inovar, de mostrar que conseguiria ter um diferencial tecnológico a serviço real dos seus clientes. Tá legal? Um outro caso que a gente vai colocar aqui, que é basicamente também de atendimento, numa situação que a gente, no primeiro momento, achou até desafiadora, que é num processo de atendimento a um usuário que sofreu um acidente, ou seja, é um momento crítico, mas que a pessoa bateu o carro, por exemplo, ou o carro enguiçou, ele tem que ligar para a empresa de assistência. Normalmente o processo era, ele liga para um atendente que vai fazer uma análise, vai despachar o guincho, que de acordo com o mapa, onde muitas vezes tem-se dúvidas, porque é aquela história. Imagina que você está na Marginal, aí você tem que passar o nome da rua, tudo Marginal, tá bom. E o número? Como é que você sabe qual é o número que você está? Então, você às vezes não tem uma precisão na localização para que o guincho chegue rapidamente para você. Nesse caso, foi tratado de uma forma onde o cliente ele pode interagir com o bot, que acessando um conjunto de regras bem definidas, ele tem a solicitação sem intervenção humana do guincho. Lógico, se for um caso que o bot não é capaz de atender, sempre a gente vai, né, encaminhar para o ser humano complementar. Você não vai colocar em risco aquela atividade. Mas efetivamente, a gente tem um dos fatores de relevante aqui, é que pela localização do celular, você tem uma precisão muito maior para o encaminhamento do guincho do que eles tinham antes. É muito mais fácil de localizar o usuário, né? Esse projeto foi feito com a WP e tem como cliente atualmente a Liberty Seguros. Tá legal? Eu estou tentando dar exemplos que a gente foi criando de automação em cada um dos passos e quais são os fatores importantes, porque, de novo, no final das contas, vamos olhar o que está dando certo e, obviamente, também o que não está dando certo, só que esse a gente conta depois, em off, para olhar e a gente definir os nossos projetos de uma forma mais assertiva. Mudando agora, ou seja, falando, né, não estou falando mais, nesse caso, tanto de atender diretamente um cliente, nós vamos falar de um outro tipo de automação agora, que é suporte à tomada de decisão, ou tomada de decisão de forma autônoma, que também é uma automação. Muitas vezes os processos ficam parados nas empresas porque dependem de alguém que olha, entende todos aquele caso específico, entende o contexto, entende as regras e diz que, não, beleza, aprova, não reprova, encaminha para uma análise subsequente. Isso não só consome recursos, como normalmente atrasa, porque é uma atividade que normalmente você vai ter que ter alguém mais especializado para fazer. Então, automatizar a tomada de decisão também é algo bastante relevante na nossa visão. Então, né, qual o primeiro caso que a gente trouxe? É o cálculo de comissionamento e premiação. Na prática, esse cliente nosso ele já utiliza essa tecnologia, essa solução há um certo tempo, mas ela continua atualizada, onde, na prática, chegavam todas as compras, todas as vendas, que é um grande varejista, chegam todas as vendas realizadas e com base nessas vendas tinha que ser feito o cálculo da comissão.
Isso pode ser automatizado, obviamente. No caso deles era codificado, então toda vez que tinha que mudar uma regra, eles demoravam um certo tempo para fazer, além de requerer muita intervenção humana. Na prática, né, o que a gente procurou trazer foi resolver esses problemas e ainda dar rastreabilidade. E basicamente como ficou? Ao invés de estar direto no código e ter uma intervenção humana constante, a gente criou um modelo baseado num engine de regras, que basicamente a gente está falando de regras de negócio. Então, muitas são as tomadas de decisão que tem que seguir regras de negócio. Então, a gente enxerga que essa tecnologia tem um papel muito importante num ciclo de automação, normalmente. E o resultado final que a gente teve foi não simplesmente separar as regras do código, que trouxe muito mais visibilidade, mas permitia facilidade de testes, de rastreabilidade, de mudança e de mudanças praticamente automáticas e online. Tá legal? Esse exemplo foi feito com o Magazine Luiza. O próximo exemplo que a gente vai passar aqui, na verdade, é um exemplo na área de Workforce Automation, onde a gente está tentando trazer os conceitos de quê? De inteligência aumentada para os profissionais. Qual que é a ideia? Esse processo, como era feito, o cliente liga para um call center, que cria ordens de serviço. Essas ordens de serviços vão para uma área de despacho, que com base normalmente em roteirização, encaminham para os técnicos de campo. Isso é o modelo tradicional de praticamente todas as equipes de campo. E tem alguns issues, né? Principais issues que a gente enxerga. O baixo controle sobre o despacho, que na verdade quando você trabalha através de credenciadas, é um processo manual, consequentemente caro, tem pouca flexibilidade no atendimento e ele leva muito em consideração roteirização, mas ele leva pouco em consideração conceitos como qual é o perfil do técnico adequado para resolver essa ordem de serviço, qual é o perfil do meu cliente e qual técnico tem a chance de ter maior sucesso. É muito comum que a gente tenha relatos de atendimento na nossa casa, que foram bem sucedidos ou mal sucedidos, e quando você vai ver o que deixou o cliente satisfeito ou insatisfeito, não tem muito a ver com o trabalho técnico. Tem se o cara foi simpático. Agora, ser simpático para você é totalmente de ser simpático para mim. Então, quer dizer, às vezes você começa a levar em consideração características que não são só tão objetivas. Por isso, a gente efetivamente queria trabalhar para reduzir visita improdutiva, que é o técnico vai, não resolve, causa uma insatisfação. Como ficou? Mesmo processo, o cliente liga, é atendido, criam-se as ordens de serviço, só que ao invés de ir direto para o dispatcher, ele passa por um engine, que é baseado em regras de negócio, ponto importante, e ao longo do caminho ele vai sendo enriquecido com o machine learning, para quê? Para definir melhor as regras que vão atendendo. Então, obviamente, você começa com regras mais objetivas, que são parâmetros que você consegue colocar, e gradualmente você vai conseguindo analisar o que está dando certo, o que está dando menos certo, o que está dando errado, e aí você vai recalibrando as regras. É um exemplo bastante interessante também, nesse caso com a Sky, tá bom? E aí a gente teve uma série de resultados positivos, como eu comentei aqui. Próximo item, vamos falar um pouquinho de automação de processo. Tá? Opa. Automação de processo. No fundo, nesse caso aqui, qual era o conceito que estava por trás? Durante todo um trabalho de análise e diagnóstico, tem uma série de informações que são criadas e imputadas dentro dos tickets que registram aquele processo. O que normalmente quando a gente começa a trabalhar com analytics a gente percebe? Que na prática os dados eles são pouco confiáveis, que os técnicos diferentes têm formas diferentes de classificar aquela informação e que a gente acaba tendo uma precisão menor na hora de trabalhar com analytics ou mesmo BI, e isso obviamente faz com que a gente tenha divergências. Se isso é na categorização, eu vou ter um problema no BI lá na frente, mas se isso é, por exemplo, no SLA, porque a interpretação da importância daquele chamado não foi precisa, eu posso ter um problema muito sério de desrespeitar o SLA, que é algo que está acontecendo agora. Como ficou? A verdade, da mesma forma, os chamados chegam, ao invés de serem categorizados por um ser humano, eles são categorizados pelo algoritmo, pelas regras que são colocadas ali dentro.
Qual a vantagem disso? Normalmente o ser humano é capaz de trabalhar com 5 prioridades, por exemplo, de 1 a 5. Só que 5 prioridades num ambiente grande, vai acabar que você vai ter 100 na prioridade mais alta. Não ajudou. Então, ao trazer um conjunto adicional de informações, como por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos falando de 2 clientes, a Claro e a Nextel, trazendo informações como, por exemplo, faturamento em cima daquele site, o tipo de problema, se é único na cidade ou não, se eu estou seguindo alguma regra da Anatel ou não, a gente tem um range maior de prioridades, eu posso trabalhar ao invés de 1 a 5, 1 a 1000, e com isso, obviamente, eu vou ter uma precisão, uma priorização muito mais adequada e depois uma rastreabilidade disso. Tá legal? Dando continuidade. Falar de Customer Management. O caso que a gente tem aqui para comentar, basicamente é bastante típico, ou seja, eu tenho clientes reclamando, ligando num determinado central de atendimento, e essa central de atendimento vai fazer o quê? Ela vai classificar e vai triar esses chamados. Quando você recebe uma reclamação do cliente, pode ser um problema de billing, né, de bilhetagem comercial, que você tem que caminhar para uma área, pode ser um problema técnico que você tem que caminhar para outra, pode ser um problema que o seu tipo de serviço está configurado errado, que talvez esteja que tenha que mandar para TI. Ou seja, você tem um tempo grande gasto nessa triagem, e nesse caso, como a gente estava falando de chamados da Anatel, obviamente é um caso mais crítico. Qual foi a ideia? Ao invés de ter o ser humano fazendo a classificação, a gente fez essa integração utilizando National Language Understanding, então, ou seja, é um chamado textual, onde a gente faz a análise dele, entende o tipo de chamado, de problema que se refere, já automatiza aquelas primeiras consultas que seriam feitas pelo ser humano para enriquecer aquela informação, e com base nessas novas informações que a gente pega e nesses diagnósticos pré-configurados, o que é feito? Essa triagem é feita automaticamente. Qual que é o ganho? Foi brutal. A gente, nesse caso, ainda não tem autorização do cliente para abrir um nome, para divulgar o nome, porque é um caso que ainda não foi divulgado publicamente, mas mais de 60 vezes. O tempo de redução, por que esse tempo? As pessoas gastam todo esse tempo para fazer a triagem? Não. Mas fica parado na mesa de muita gente. Porque quando você manda um problema na mesa errada, no guichê errado, com a pessoa errada, ele normalmente não entra com uma prioridade alta. E ele vai ficar lá até que alguém grite ou até que passe um tempo até que a pessoa finalmente chegue naquele parte da lista. E na hora que ele chegar, ele vai, ups, não é comigo, aí ele passa para outra. Mas nisso você perdeu horas, quiçá dias, dependendo da situação. Então, o ganho de fazer classificações de forma automatizada foram muito grandes, tá? 60 vezes é realmente um tempo brutal, fora o tempo reduzido com os profissionais que faziam essa atividade, que puderam fazer outras atividades, como por exemplo, realmente diagnósticos mais completos e mais sofisticados. Tá legal? Gente, para tentar resumir um pouquinho isso que a gente falou e dar uma ideia geral da nossa abordagem. A gente está falando basicamente do que a gente chama de automação inteligente, onde você parte de um modelo sem automação e começa com uma automação mais básica, ou seja, via scripts ou execução de jobs, onde você está preocupado principalmente em atividades. Você passa depois para automação de processos, usando já robôs, por exemplo, e automação já mais inteligente, já baseada em regras e tendo a capacidade tanto de front-end como back-office, para aquilo que a gente chama efetivamente de automação inteligente, onde você integra com cognição. E possivelmente com machine learning, possivelmente com analytics, possivelmente com outras ferramentas que vão te dar maiores ganhos. Eu preciso necessariamente seguir toda essa sequência? Desculpa, não. Mas tem uma certa recomendação por trás. À medida que você tem que tomar cuidado, para quê? Para saber que você tem a capacidade adequada para aquela integração. Alguém pode falar, poxa, você deu vários exemplos de telecom, isso é só para telecom? Não. A Icra tem um histórico maior, mas a gente tem feito empresas de vários tamanhos e, como eu comentei, a tecnologia está cada vez mais acessível. Se eram as empresas de maior porte que estavam olhando para a automação, hoje, na verdade, todo mundo está olhando para a automação. E um caso que para a gente é fundamental é a questão de como que eu seleciono por onde começar. Tá bom, eu quero começar, estou convencido, comprei a ideia de que agora está acessível, eu posso tocar isso. A primeira pergunta é como é que eu seleciono por onde começar? Como é que eu vou ter os maiores ganhos?
Na prática, tem alguns conceitos, alguns critérios que a gente gosta de trazer. O primeiro é projeto. Ele tem que ser um projeto que tenha relevância, que tenha uma visibilidade executiva, mas que você tenha fôlego para fazer. Desenhar um projeto que vai mudar a empresa inteira de uma única vez com uma tecnologia disruptiva pode não ser fácil de aprovar normalmente. Agora, você vai fazer um negócio que é uma bandeirinha de escanteio que ninguém vai perceber depois. Primeiro problema que você tiver, você não vai resolver, que você não vai ter o apoio executivo. Então, escolher bem o projeto. Alinhamento. Um ponto fundamental é o alinhamento de todas as partes envolvidas. E isso inclui a área cliente. Um ponto fundamental é qual é a área cliente que tem um problema de negócio sério, que tem uma KPI que está tirando o sono do executivo e que a gente pode ajudar. E de preferência um cara que seja mais aberto à tecnologia, que goste de inovar. Ou seja, esse alinhamento não só dentro da área de TI, mas com as áreas clientes a gente enxerga como fundamental. E escolher aquele profissional, aquela área cliente, que ou o cara não tem escolha, porque ele tem uma KPI que está tão ferrada que o cara precisa de alguma ajuda, e ele vai ter que se jogar, mas de preferência que ele tenha um perfil mais adequado também para poder caminhar junto com a gente. Tá legal? E obviamente isso vai ter que ter feito uma análise de viabilidade, do ponto de vista a tecnologia, os recursos internos, orçamento e a própria análise técnica, porque se a gente não tiver pronto em TI com a capacidade de integração, por exemplo, e de automação, a gente pode ter resultados muito limitados. E isso, obviamente, impacta dentro daquilo que a gente estava falando de visibilidade. Tá legal? Só para ilustrar o tipo de automação que a gente fez para ajudar a guardar, a gente falou, né? A gente está querendo, obviamente, uma experiência de usuário unificada, tanto olhando para sistemas internos, né, via Omnichannel, porque a gente tem que se integrar com outros canais de atendimento, como para uma plataforma B2B, para exportar isso para clientes externos, para outros parceiros de negócio. Obviamente tem toda uma parte de modelagem, analytics que vão ajudar, e embaixo todo um arcabouço que vai suportar. Mas a gente falou de automações como captura de dados, a gente falou de execução de tarefas, de gestão de conteúdo, de workflow, de tomada de decisão. No fundo, são ferramentas para diferentes tipos de automação que a gente vai usar para montar esse Lego. Tá legal? Só para ilustrar rapidamente, falar 2 minutos a respeito da Ícaro. A Ícaro tem 21 anos de mercado. Nós somos uma empresa especializada em operações inteligentes. Ou seja, o nosso negócio é realmente ajudar os nossos clientes a melhorar a eficiência operacional, a ter ganhos de redução de custo e qualidade de serviço. Tá? A gente atua em todas essas frentes aqui e vocês vão ver que, no fundo, é uma caixa de ferramenta para chegar nesse objetivo que a gente quer. Temos uma série de reconhecimentos internacionais, tanto da IBM como do Gartner. Isso aí depois vai estar disponível para vocês, então não é a ideia repassar em detalhes, mas para mostrar que sim, essas soluções não só são comprovadas, mas são reconhecidas também em diversos fóruns. E para deixar aqui um pouco da lista de clientes para, né, ver se vocês falam, pô, não, consigo me achar nessa lista aí ou não. Porque no fundo, aquilo que eu comentei, a tecnologia está mais acessível. Agora, o que não mudou e que depende da gente mudar é a nossa capacidade de fazer a gestão desses projetos. Escolhendo adequadamente aquilo que a gente vai fazer e conseguindo executar depois a contento. Definindo um projeto no escopo que a gente realmente consegue entregar para setar uma expectativa adequada com todos os sponsors, cumprir, entregar a primeira etapa, ganhar credibilidade e depois dando continuidade. Isso é uma jornada, não é um projeto que você vai fazer numa forma única. Tá legal? O tempo está encerrando, eu queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês nesse momento e dizer que aqui a gente não tem espaço para perguntas, mas eu vou estar por ali e se alguém quiser discutir algum assunto adicional, eu vou ter o maior prazer, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todo mundo.